Olá, pessoal. Bem-vindos à aula de métodos de resolução de problemas em IA. Essa aula é no contexto de resolução de problemas, né, por agentes inteligentes. Agentes inteligentes um agente inteligente é uma entidade capaz de perceber a situação do ambiente e capaz de agir nesse ambiente de forma a perseguir seus objetivos, né? E exemplos que a gente até viu na aula de introdução: os humanos são agentes inteligentes, os animais, os robôs e os computadores, né? E a gente quer exatamente conseguir programar coisas no computador para ele tomar decisões inteligentes. E a interação do agente e do ambiente se dá da seguinte forma, dessa forma, né? O ambiente existe ali, o agente está dentro desse ambiente e percebe qual a situação desse ambiente e age nesse ambiente através de uma ação modificando esse ambiente, né? Então isso fica em um loop. O agente percebe uma ação, percebe o estado do ambiente, a situação que o mundo se encontra e age de acordo com suas ações. E aí, nesse sentido, né, o importante, nem toda a informação do ambiente é importante para o agente, né, e aí entra o papel dos sensores, né, os sensores do agente vão entregar para ele informações importantes para ele tomar uma decisão, né. Por exemplo, um robô numa fábrica aqui no Brasil não precisa saber como é que tá as coisas acontecendo lá na China, né, então só o importante para ele ali é o que diz respeito ao que ele está fazendo ali na fábrica. Se é um robô que vai fazer uma solda em um carro, ele precisa saber a posição da ponteira de solda, a posição do carro, enfim, são muito menos informações do que o disponível no mundo inteiro, né? Então, o mundo fornece para a gente muitas informações e a gente filtra aquilo para o que o agente precisa perceber. Então, a partir dos sensores, o agente percebe como que está o mundo, e aí, com algum método, né, que a gente vai ver um desses métodos aqui, ele decide o que fazer, e esse o que fazer é uma ação que vai modificar o mundo de forma a tornar esse mundo, transformá-lo do jeito que ele fique mais próximo do objetivo do agente, né? Mas isso, se o agente não conseguir fazer isso de uma só vez, então o ambiente muda, ele percebe novamente e aí vai raciocinar para decidir uma outra ação no futuro. E esse ciclo fica se repetindo até ou a gente falhar ou a gente conseguir o seu objetivo. Então, a nomenclatura que a gente tem para informação que é importante para o agente, a gente chama, são as informações do estado, né? Como o mundo está para o agente nesse momento. Isso, e aí o estado, né, as informações relevantes para um agente vão variar de acordo com a aplicação, né? O carro autônomo vai exigir algumas informações, um computador que joga xadrez, o estado do mundo para ele vai ser outro. A gente vai ter um pequeno exercíciozinho para lidar com isso. E a ação é o que o agente decide fazer no mundo e os seus atuadores são a contraparte que vai efetuar, né, essa ação no mundo, modificando o estado daquele mundo de forma que o agente vai agir de novo. No caso de um robô, os atuadores são os braços, né, as suas pernas robóticas. No caso de um computador que joga xadrez, o atuador é a parte que faz o processamento da movimentação da peça ali, né? Então, o estado, a ação, os atuadores e sensores vão variar em cada aplicação. E aqui era para ser um gifzinho do cara falando magic, aqui que é exatamente o processo, né, que pega um estado que o agente está e faz o raciocínio ali para tomar uma decisão, né, vai ser a mágica que a gente vai fazer através da IA. Né, vai ser uma IA, nosso algoritmo de inteligência artificial ali, que vai receber o estado como entrada e vai devolver uma ação como saída ou uma sequência de ações, enfim, vai ser o que vai modificar o mundo, né? Vai ser a ação do mundo do ambiente, do agente no ambiente, a ação que vai fazer que o agente vai modificar o mundo com ela. Então vamos pensar em 3 aplicações aqui, claro que existem infinitas aplicações, né? Mas só um exercício mental aqui de
quais informações são importantes para, por exemplo, um táxi, né, um táxi autônomo, um carro que se movimenta pela cidade aí pegando passageiros e entregando passageiros. Dá uma pausa ao vídeo um pouquinho e pensa aí o que é importante desse táxi receber como entrada para poder tomar decisões. Bom, claro que o táxi precisa saber a posição dele na cidade, né, na rua, enfim. Precisa saber a posição dos passageiros, o destino que eles querem ir. Então, todas essas informações são importantes. E também o nível de combustível que ele está, os carros em volta, os pedestres em volta. Então, todas essas informações precisam compor o estado do carro, do táxi autônomo. E as ações, né? O que esse táxi autônomo vai fazer para modificar o seu estado? Ele pode acelerar, pode frear, pode virar o volante, pode buzinar, enfim, tem todas essas são ações válidas que modificam o estado do ambiente, né? Buzinar pode parecer inútil, mas ele modifica o estado de um pedestre desatento para um pedestre atento, né? Ele modifica o mundo dessa forma. Ou outro motorista que não está atento. E agora vamos pensar num jogo de tabuleiro, aqui, por exemplo, xadrez. O que é importante um computador que joga xadrez saber? Para quem conhece as regras do xadrez, né, o mais importante é saber a posição das peças no momento. Mas tem mais tecnicalidades, né, que é a questão de se o tabuleiro se repetir 3 vezes é empate, ou se tiver 50 jogadas sem captura é empate. Então, essas informações também têm que estar presentes no estado. Não só a fotografia ali, né, o snapshot com a posição de cada peça, mas também essas informações de condições de empate. E uma ação válida no jogo do xadrez é um movimento, né? A ação é um movimento de uma peça, um movimento válido de qualquer uma das peças. E agora vamos pensar num robô aqui, mas não num robô genérico. Vamos pensar num robô específico, né? Porque existem vários tipos de robôs. Vamos pensar num robô, um manipulador robótico, né? Um braço robótico que pega objetos e transporta para determinados lugares. O estado para esse robô, a informação importante de estado para ele é exatamente a posição do braço dele, a pose, né, que ele está, se ele está inclinado ou não, enfim, os ângulos e as posições de cada parte dele e o objeto ou objetos, né, que ele precisa pegar. E as ações vão ser exatamente um risco não intencional ali. As ações desse robô vão ser exatamente pegar o objeto, movimentar o braço, né, colocar torque nos seus motores das juntas ali, de forma a movimentar seu braço para pegar esse objeto. Apareceu uma tela de compartilhamento aqui, não queremos isso agora. Bom, então um slide com possíveis respostas aí, né? Para o táxi autônomo, o seu estado seria a localização dele na cidade, nível de combustível, aí outras informações que a gente discutiu aqui, né, a posição dos pedestres, o destino que eles querem ir, enfim, o destino que os passageiros querem ir e onde eles estão. Para o jogo de xadrez, a configuração atual do tabuleiro, para o braço robótico, o posicionamento das suas partes. E operadores, né, que modificam o estado de cada uma dessas aplicações, acelerar o carro, para o táxi autônomo, mover uma peça no tabuleiro e para o robô movimentar o braço para uma nova posição. Então é isso, qualquer problema que você pensar, se você conseguir modelar, né, como situações possíveis desse mundo, são os estados, e coisas que você pode fazer para modificar o mundo são as ações. E de uma forma bem geral, você consegue modelar aí quase qualquer problema. E aí, resolver o problema significa fazer ações nesse mundo que vão modificar o estado desse mundo até o estado do mundo ser uma coisa que você quer, ser um objetivo, até atingir um objetivo. Então, modelar um problema envolve definir os estados, as ações e o objetivo. O que você quer, como você quer que o mundo fique. Então, definir o problema é conseguir fazer todas essas etapas, conseguir
definir todos esses componentes. E resolver o problema fazer ações que vão levar você do estado que você está até o objetivo, que vão transformar o mundo para ele ficar do jeito que você quer. E um método que faz isso é através de busca. Um jeito de resolver problemas é através de busca, que a gente vai ver, né, nessa aula agora, nesses vídeos, nesse e nos próximos. Ou seja, e aqui a gente vai ver alguns tipos de ambiente, né? À esquerda aqui, a gente tem o Sokoban. Não sei se vocês conhecem esse jogo, que é um personagem aqui que tem que sair empurrando as caixinhas e colocar as caixinhas nos lugares, né? Cada pontozinho aqui final é o destino de uma caixinha. Para você, esse ambiente não tem o agente sozinho empurrando as caixinhas ali, né? Então é uma busca sem adversário, é um agente sozinho. E o xadrez, você tem um adversário, né? Então você tem que considerar o que você pode fazer e tem que considerar o que o adversário pode fazer. É mais difícil, né? Então, nesse momento, a gente vai se concentrar nesse caso aqui, né? O xadrez vai ficar para um momento futuro. A gente vai lidar com ele também, não se preocupem. Então, nessa disciplina de A, a gente vai ser capaz de desenvolver programas que joguem Sokoban e que joguem xadrez, né? Ou, de uma forma geral, que estejam situados em ambientes sozinhos ou com outros agentes. E aí, os componentes que a gente precisa para resolver um problema por busca são os estados, como a gente discutiu, né, as ações, as transições, ou seja, eu preciso saber, para o algoritmo de busca funcionar, o efeito que cada ação tem no mundo. Né? Isso é um requisito para o algoritmo de busca. Eu preciso saber como que a ação muda o mundo. E a gente vai ver no futuro métodos que não precisam de saber essas transições, ou seja, eu não preciso saber como o mundo funciona, mas aqui nesse momento a gente vai se concentrar em métodos que se você souber como o mundo funciona, você consegue planejar, né, coisas, senão você tem que aprender. Mas enfim, foi uma digressão vamos recapitular. Para resolver um problema por busca, a gente precisa definir os estados, as ações, precisa saber, né, o efeito das ações nos estados e o custo dessas ações, isso vai ser importante em um momento futuro, e qual o objetivo ou objetivos do agente. No caso de um táxi autônomo, o objetivo é entregar um passageiro com segurança, né? Então a gente tem que definir todas essas variáveis aí, entregar rápido, com segurança, né, e gastando o mínimo de combustível, enfim, tudo isso pode entrar no objetivo do agente. E aí, dependendo da forma que a gente especifica o objetivo, o agente vai maximizar aquele objetivo de uma forma cega, vamos dizer assim. Ou seja, se a gente quiser que o táxi chegue o mais rápido possível, sem especificar a segurança, ele pode andar 120 km por hora e colocar em risco o passageiro. Né? Então, o objetivo tem que considerar todos os requisitos ali para a gente operar naquele ambiente. Então, é bom ter isso em mente quando precisar projetar, né, agentes inteligentes.